Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Essa oportunidade que o Senhor nos dá de partilhar o Evangelho, de estar com Ele, de tirar um momentinho do nosso dia para se dedicar a esse encontro com o Senhor através da Sua Palavra. A Palavra de Deus que tem o poder de nos curar, nos libertar, nos orientar, nos trazer de volta para os caminhos dEle. Por isso que temos essa dedicação, temos esse momento de tirarmos esse tempo para dedicar à Palavra. Hoje o Evangelho que nós vamos partilhar tem muito a nos falar sobre a nossa vida, muito a nos falar sobre os nossos sentimentos, nossas ações, sobre as nossas posturas. E eu peço a Deus essa graça de que as palavras que vamos partilhar, as coisas que vamos ouvir do Senhor possam trazer uma verdadeira transformação em nossos corações, uma mudança na nossa vida, para que a gente consiga começar de novo, viver uma nova história a partir de hoje. Todos os dias Deus nos chama a uma nova história. Todos os dias Deus nos chama a deixar algo de velho para trás e alcançar algo novo, a mudar de vida, a buscar mais as virtudes, a buscar mais a Deus e deixar o pecado de lado. Então eu peço a Deus essa graça de que neste dia, com a reflexão dessa palavra, algo mude em nossa vida, que essa palavra possa transformar os nossos corações. O Evangelho de hoje está em Mateus 20, de 1 a 16. Ouçamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vida. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho, toda vez que eu leio, toda vez que rezo com ele, e não só nesse, mas em todos os Evangelhos, em todas as parábolas, toda vez que vamos ler a Bíblia, que vamos refletir a Palavra de Deus, nós precisamos nos colocar dentro da história. Imaginar como se fosse a gente ali naquela história. Como se eu fosse o trabalhador, como se eu fosse o patrão, como se eu fosse o administrador. Se imaginar ali dentro da história, se colocar no lugar dos personagens.
E toda vez que eu faço isso com esse evangelho, eu sempre tenho dificuldade de entendê-lo. Porque quando eu me ponho no lugar do patrão, primeiro eu penso que eu não iria pegar nenhum trabalhador, pelo menos depois das 3 horas da tarde. Eu não iria chamá-los para trabalhar. Eu não iria chegar para eles para trabalhar 1 hora, 2 horas. Não compensaria, mesmo se eu pagasse menos. Segundo, se eu fizesse isso, eu pagaria proporcional. Cada um recebe ali dentro das proporções das suas horas de trabalho. É estranho pensar nisso. E aí, quando eu me coloco no lugar do trabalhador, eu me ponho no lugar do trabalhador que chegou primeiro, né, às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e está recebendo o mesmo valor daqueles que chegaram por último, eu também ficaria bem irada, para dizer. Como assim? Eu trabalhei mais, muito mais, e esses outros receberam o mesmo que eu? É natural do nosso coração ter esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. Mas e aí, quando a gente se coloca no lugar do trabalhador que chegou por último, eu imagino a alegria e talvez até o susto deste trabalhador, de pensar, mas eu trabalhei pouco, eu cheguei agora e eu estou ganhando igual aos outros. Por que esse homem fez isso? Aí a gente entra nessa história e já tenta ampliar um pouco mais daquilo que não está escrito. Esse trabalhador é um homem que precisa sustentar uma casa, que precisa cuidar dos filhos. E aí ele trabalhou pouco e ganhou o mesmo que os outros. Não podemos dizer que ele ganhou muito, porque ele ganhou o mesmo que os outros. O nosso coração, ele tende a pensar dessa forma. Quando a gente se coloca no lugar da situação, a gente consegue refletir um pouco melhor. E aí, para a gente entender essa parábola, nós precisamos começar entrando na história desse trabalhador que trabalhou menos e ganhou o mesmo que os outros. Por quê? Se a gente vê a história de trás para frente, a gente consegue entender o amor misericordioso de Deus. O amor infinito, a grande misericórdia e a bondade do Senhor. Essa parábola, ela faz uma analogia ao reino dos céus, à vida eterna, à plenitude, ao céu, à nossa salvação. O patrão é Deus, que nos chama e nos combina, e combina conosco. Afinal, Deus já falou várias vezes no Evangelho, de várias formas diferentes. Em resumo, Deus quer dizer, eu te amo muito, me ame de volta, cumpra os meus mandamentos que você irá para o céu. Se a gente for resumir, o Evangelho é todo isso. Um anúncio do reino de Deus é todo esse. Você precisa reconhecer que eu te amo, você precisa me amar também, cumprir os meus mandamentos que você vai para o céu, você vai se encontrar comigo. O problema é que nós somos uma geração muito cabeça dura. A gente não entende isso. Não é tão simples, não é tão fácil. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, usa de vários meios, de várias formas, de vários jeitos, pessoas, instrumentos, para tocar o nosso coração, para a gente conseguir dar um passinho a mais no amor a Ele, para amá-lo de volta, para ir para o céu. E aí, essa parábola, ela faz essa analogia do amor de Deus conosco. Ou seja, o patrão é Deus que chama todos para trabalhar na sua vinha, que chama todos nós, que chamou a mim, que chamou você, para estar aqui neste mundo, que te sonhou desde a eternidade e no momento da sua concepção te deu uma alma. Naquele momento da concepção você tem uma alma, naquele momento Deus já começou a te chamar para trabalhar na vinha dele. Deus já começou ali plantar aquele instrumento de vida para que você trabalhasse na vida. E aí ele fala, né? Aqui não diz, mas se a gente pensar na nossa vida, a gente consegue entender que Deus fala como precisamos trabalhar. Deus nos orienta, Deus nos dá instrumento, Deus
nos ensina a bem viver, ou seja, como aqui está, Deus nos ensina a bem trabalhar, a fazer a vontade dele. E aí no final do serviço, quando a obra estiver concluída, quando der o horário de terminar, quando chegar a hora, nós receberemos o pagamento, que é a moeda de prata, que essa prata simboliza o céu, simboliza a vida eterna. No próximo momento aqui do nosso programa, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Falar um pouco mais sobre as realidades do nosso coração e o que nos impede de receber de bom grado, de receber com o coração feliz o pagamento que Deus nos prometeu, independente se a gente se compara com os outros. Porque Deus não ama a todos, Deus não ama todo mundo, Deus ama cada um. Nós vamos refletir mais sobre esse amor no próximo momento do nosso programa. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, com a partilha desse evangelho de hoje, esse evangelho que conta para nós a história de um patrão que chamou os trabalhadores para trabalhar na sua vinha e chamou vários trabalhadores em vários momentos. Cada um trabalhou de um jeito, mas todos receberam o mesmo salário, todos receberam uma moeda de prata. E aí a gente refletiu um pouquinho no final do primeiro momento deste programa que essa moeda de prata é o reino dos céus. Essa moeda de prata é a salvação da nossa alma. E aí, como eu comentei, a gente precisa fazer a análise desse evangelho, a gente precisa refletir sobre ele de trás para frente. Pensando primeiro neste homem que trabalhou pouco e ganhou mais, ou melhor, que ganhou o mesmo que os outros. E aí a gente vai vendo que alguns trabalharam há tanto tempo, né? Desde o início da manhã, eu fico imaginando que talvez deu aí 12 horas de trabalho incessante, um trabalho difícil. Eu imagino um trabalho no campo, numa vinha. Não é como hoje que a gente está, às vezes, com a oportunidade de sentar numa mesa, num ar-condicionado, tranquilo. Foram 12 horas de trabalho pesado, 12 horas de trabalho difícil, de trabalho árduo, para receber o mesmo valor daquele que chegou no final. E a grande lição que fica para o meu coração desse evangelho e que nós precisamos refletir é sobre a salvação das almas. Primeiro, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém merece mais do que alguém. A frase que o trabalhador que chegou mais cedo faz é isso, mas você vai pagar a ele igual pagou a mim? Vai se igualar a ele a nós? Todos nós somos uma alma amada e querida por Deus. E Deus nos chama para trabalhar para Ele, para viver com Ele, para amar a Ele de formas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. Isso aqui, esse evangelho, ele deve trazer um cuidado muito grande, principalmente para mim, para nós, para as pessoas que já têm um envolvimento na igreja,
já tem um envolvimento com Deus. Porque com o tempo de caminhada, com o tempo de relacionamento com Deus, a gente tem duas tendências muito grandes. Primeiro, de achar que tá tudo bem. Nossa, eu já faço muito, eu trabalho para Deus, eu sirvo na missa, eu sou ministro da Eucaristia, eu faço leitura, eu estou acolhida, sou catequista, sou missionário, sou pregador, tô ótimo, já fiz tudo que eu tinha que fazer e tá tudo certo, tá garantido o meu. Cuidado, meu irmão, a gente não sabe a hora. A gente não sabe a hora que o Senhor irá nos chamar. E pior ainda, a tendência é que a gente fica sempre olhando em volta e vendo os outros que acabaram de chegar e pensando, nossa, coitado, aquele ali tem que fazer muito ainda. Ih, está longe de ser uma pessoa boa. A gente precisa pensar nesse evangelho como a salvação das almas de uma forma mística. Não podemos subestimar, não podemos dizer nunca que uma pessoa não vai para o céu ou para o purgatório. Nunca. Porque a gente não sabe o que acontece no último minuto da vida daquela pessoa. A gente não sabe se no último segundo daquele momento, por pior que a pessoa tenha sido a vida inteira, qual que foi o relacionamento dele com Deus. É impossível saber. Precisamos sim ter caridade, precisamos sim, preocupar com as almas, e por isso Deus nos pede, Nossa Senhora já nos pediu em aparições, reze pelas almas do purgatório. Essa é a salvação. Quando estamos salvos, estamos no purgatório. Então não podemos subestimar a misericórdia divina e achar que Deus vai mandar todo mundo para o inferno. Não. Rezemos pelas almas do purgatório. Rezemos pelas aquelas almas que já foram salvas, mas estão ali para alcançar o céu. Talvez elas vão ficar ali só 1 hora, igual os trabalhadores que chegaram por último. Trabalharam só 1 hora e receberam as moedas de prata. Talvez elas vão ficar lá 12 horas, como os primeiros trabalhadores. Nós não sabemos. Quem sabe é Deus. E aí Deus aqui no final do Evangelho dá aquela última palavra, assim, que meio que nos põe no nosso lugar. A gente brinca, Deus veio e me deu um tapa, me colocou no meu lugar, me direcionou. Quando Ele diz que, por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? As almas são de Deus, eu sou de Deus, você é de Deus, o seu coração é de Deus e Deus faz o que quiser deles. Deus chama cada um de uma forma diferente. Deus cuida, Deus ama cada um do jeito dele, do jeito que ele entende ser melhor, e nós precisamos saber acolher isso. Se a gente for refletir sobre as vidas dos santos, tantos santos que passaram pela nossa igreja, a gente consegue perceber, tivemos santos que morreram com 11, 12 anos de idade, acabaram de descobrir Jesus e ali morreram e foram direto para o céu. Nós tivemos santos que viveram longos martírios, anos de prisão, anos de sofrimento, para depois ir para o céu. Tiveram santos que morreram de forma súbita, nem sofreram assim aparentemente, a gente não vê. Tivemos santos que sofreram na carne, na pele, dores. E aí, se a gente compara com esses trabalhadores, foram pessoas que trabalharam muito, foram pessoas que trabalharam pouco, que trabalharam mais ou menos aos nossos olhos, mas todos receberam a coroa da glória, a moeda de prata do céu. Ou seja, o meu relacionamento com Deus, o meu serviço é eu e Deus. Só Deus sabe o que passa dentro dos nossos corações. Só Deus sabe o que é a verdade daquele coração que trabalhou muito, que trabalhou pouco. Que às vezes nós que estamos de fora achamos que a pessoa tem uma vida maravilhosa, mas ela está vivendo um sacrifício, uma oferta dentro do seu coração. É Deus que sabe, é Deus que salva, é Deus que ama, é Deus que cura. Tenhamos cuidado, meus irmãos, tenhamos cuidado para a gente não subestimar a misericórdia de Deus, para a gente não sermos pessoas que
primeiro, acha que está tudo bem, que não, minha salvação está garantida. Segundo, que quer estar no lugar de Deus. Fica imaginando quantas vezes no nosso dia, eu falo por mim, o primeiro ouvido é o meu, está mais perto da minha boca. Quantas vezes a gente quer ensinar a Deus a como fazer? Quantas vezes no início do nosso dia, nos nossos problemas, a gente fala, Deus, ó, o seguinte, tem que fazer assim, tem que ser assado e tal, resolve desse jeito, que assim é melhor. Quem manda é Ele, quem sabe é Ele, não somos nós. Esse evangelho também quer nos ensinar a nos colocar em nosso lugar de filhos, de entender que nós estamos aqui para obedecer, para honrar, para entender que este Deus de infinita misericórdia é quem verdadeiramente sabe dos nossos caminhos. E trazendo para um outro ponto de reflexão, já para a gente já caminhar para o final desse programa, a gente também precisa buscar este exemplo de Deus, esse exemplo desse patrão na nossa vida. Como eu disse no início, se fosse eu, pagaria proporcional a todos. Claro que eu estou dizendo numa relação de trabalho, se você é um dono de uma empresa, se você contrata pessoas, você realmente precisa seguir ali as leis trabalhistas. Mas no nosso dia, no nosso tratar das pessoas, no nosso cuidado, nos nossos relacionamentos, nós precisamos ser como isso. Nós precisamos tratar bem, com amor, com carinho a todos. Mesmo aqueles que fizeram muito e mesmo aqueles que fizeram pouco. Mesmo aqueles que se doam muito, mesmo aqueles que se doam pouco. A gente pode levar isso para um serviço de igreja, de paróquia, né? A gente ainda brinca assim, chegou agora, está sentando na janelinha. Deus é aquele que honra as almas. Tenhamos coragem de pegar aquele que chegou agora e colocar ele no melhor lugar. De pegar aquele que acabou de chegar, que trabalhou tão pouco, que fez tão pouco, que às vezes caiu ali de paraquedas. De ensiná-lo, de levá-lo, de vamos, eu te acolho, eu te recebo, eu te amo. Tenhamos essa coragem, meus irmãos, de amar o próximo, porque cada um do próximo é Deus na nossa vida. De acolhê-lo, acolher os nossos filhos, acolher os nossos parentes, aqueles que são mais difíceis, aqueles que fazem tão pouco por nós. Amemos a estes porque são os que mais precisam. São os que mais precisam. Tenhamos coragem. Nesse final desse programa, quero pedir a Deus a graça e quero te convidar também a fazer uma breve oração pedindo a Nossa Senhora coragem. Coragem para ser como este patrão misericordioso, que acolhe e que ama, independente do quanto ou do como, do que você fez. Mas também tenhamos o nosso coração reto, o nosso coração de entender que Deus é pura e infinita misericórdia. Vamos encerrar este programa com uma Ave Maria, para que Nossa Senhora nos acolha em seu coração, nos cubra com seu manto sagrado e nos ajude sempre a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Estivemos juntos nesse programa Palavra Viva. Continue conosco todos os dias nessa reflexão do Evangelho. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade.
Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.